Então, muito boa tarde, caros amigos. Eu neste vídeo vou calcular o limite quando x y tende para 0,0 de traço de ação seno de E levantado a x menos y menos 1 sobre x mais y. Ora bem, não é muito difícil de se observar que quando os x e y tendem para 0,0, claro, eu vou ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Dado que sempre que os x e y tendem para 0,0, eu vou obter E levantado a 0 menos 0, que é 0, E levantado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, o seno de 0 dá 0, 0 mais 0, aqui no denominador dá 0. Portanto, o que eu tenho de fazer é manipular um pouco aqui esta expressão. Ora bem, repare-se, isto é o mesmo que ter limite, quando x e y tende para 0,0 de seno de E levantado a x menos y menos 1. Eu agora aqui em denominador vou colocar E levantado a x menos y menos 1. Eu não posso alterar, portanto, a expressão que foi dada. Portanto, vou colocar aqui precisamente E levantado a x menos y menos 1 sobre aquilo que eu já tinha, que era x mais y. Ainda vou continuar a alterar, portanto, esta expressão. Repare-se que isto ainda é o mesmo que ter, limite quando o x, y tende para 0,0 de seno de E levantado a x menos y menos 1 sobre E levantado a x menos y menos 1 vezes E levantado a x menos y menos 1 sobre x menos y, isto que multiplica, novamente para não alterar a expressão, x menos y sobre x mais y. Ora bem, então o que é que acontece? Eu tenho um limite, portanto, de um produto, que é igual ao produto dos limites. Portanto, isto é uma propriedade, portanto, dos limites. Isto quer dizer que eu vou obter o limite quando x, y tende para 0,0 de seno de E levantado a x menos y menos 1 sobre E levantado a x menos y menos 1 vezes o limite de x, quando x, y tende para 0,0 de E levantado a x menos y menos 1 sobre x menos y vezes o limite quando o x, y tende para 0,0 de x menos y, x mais y. Ora bem, eu para calcular este limite que aqui está, reparem, basta-me fazer uma mudança de variável. Então, neste primeiro limite, a mudança de variável que eu vou fazer é precisamente E levantado a um x menos y menos 1 igual a um t. E repare-se que quando o x e y tende para 0,0, então o E levantado a x menos y menos 1 vai tender para 0, dado que E levantado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, o t tende para 0. Portanto, eu neste limite vou fazer esta mudança de variável. Aliás, isto aqui é, como se facilmente se vê, uma função composta. Neste limite que está, neste segundo, eu faço uma mudança de variável, digamos, x menos y igual, por exemplo, a um v. E repare-se que quando x e y tende para 0,0, o v é evidente que tende para 0. Então, eu vou obter, é o mesmo que ter limite, e para o primeiro caso, dado que fiz esta mudança de variável, eu vou ter t a tender para 0, de seno de t sobre t,
vezes, agora atendendo a esta segunda mudança da variável que eu fiz, vou ter limite quando o v tende para 0 de E levantado a v menos 1 sobre v, vezes este limite que eu vou deixar ficar. É o limite quando xy tende para 0, 0, de x menos y sobre x mais y. Portanto, isto há de ser igual. E, portanto, neste primeiro caso, este limite é extremamente simples, não é? É um limite que foi estudado, portanto, no ensino secundário. Este limite dá 1. O limite, quando t tende para 0, de sempre t sobre t, quando dá 1. Quando t tende para 0, evidente. Este limite também foi estudado no secundário. Dá 1. É aquele limite é levantado a x menos 1 sobre x quando x tende para 0. Dá 1 vezes 1. E, portanto, fico aqui apenas com este limite, que é o limite quando xy, não é, tende para 0, 0, de x menos y sobre x mais y. É evidente que quando xy tende para 0, 0, então eu vou obter aqui uma determinação do tipo 0 sobre 0. Ora, aqui ou há limite ou não há limite. E, portanto, eu aqui vou escolher um caminho, digamos, D, um caminho, portanto, formado pelos elementos x e y pertencentes a R2, tais que y igual a mx, onde m pertence a R. Quer dizer, eu aqui não tenho um caminho, não é? Tenho muitos caminhos. É tudo um conjunto de retas, não é? Que passam na origem e que têm um certo declive m. Uma pode ser esta, outra pode ser esta, outra pode ser esta, outra pode ser esta, aquelas que eu quiser. Então, através deste caminho D, este limite que aqui está, será o mesmo que ter limite, e dado que vou substituir então o y por mx, vou ficar com a variável x a tender para 0, x menos mx sobre x mais mx. O que é a mesma coisa que ter, colocando, portanto, o x em evidência tanto em numerador como em denominador, vou ter x que multiplica 1 menos m, x 1 mais m. Então, isto significa-me apenas que o limite daria, não é? Daria 1 menos m sobre 1 mais m. E quer dizer, para cada m pertencente a R, eu iria ter muitos limites, mas isto contraria o teorema da unicidade do limite. Porque este teorema, o teorema da unicidade do limite, diz-me se o limite existir, é único. Portanto, aqui, quer dizer, eu acabo por obter um limite que, digamos, depende, é um delta de m, e, portanto, o limite não existe, dado que, quando o limite existe, esse limite é único. Portanto, este limite aqui era apenas uma questão de saber manipular, portanto, primeiro funções compostas e finalmente este limite que aqui aparece, onde eu tive que arranjar, digamos, um caminho D, através do qual eu mostrei a não existência de limite. Então, muito boa tarde, caros amigos, tenham um ótimo dia.